Muito bom dia a todos. Também queria manifestar aqui a minha alegria, a minha satisfação de ter participado desse retiro com os jovens. Foi um momento muito especial para nós também, para mim e para a Beth. Vinha de uma semana um pouco corrida. De segunda a quinta-feira nós estivemos participando, ministrando para um grupo e estava muito calor onde nós estávamos e a sala era refrigerada, né, ar-condicionado. E eu voltei de lá meio, como é que diz lá no interior? Constipado, né? E aí, lá no retiro a coisa ficou um pouco pior. E garganta fechou e tinha até um pouco de dificuldade para falar. Mas Deus foi muito bom para nós, né? Nos deu 3 dias muito lindos, né? Muito calor, muito sol, dias lindos mesmo. Para quem gosta, né? Tomou muito sol, muito banho de piscina, jogou, nadou, pescou. Foi um tempo muito especial. E principalmente o relacionamento, né? Que pôde ser estreitado, a proximidade. Eu louvei a Deus também pelo fato de ser um grupo não muito grande, porque aí a gente também pôde ter momentos não de palestra, né? Não gosto muito da palestra nesses eventos. Eu gosto muito da proximidade, do tete-a-tete, de conversar mesmo. E acho que foi isso que a gente fez. A gente conversou, a gente refletiu, né? A gente teve momentos muito bons. Eu fui muito abençoado também. E os momentos de descontração, o almoçar, o tomar café juntos, e foi muito especial. Eu sou muito grato a Deus por esse tempo com os jovens lá nesses 3 dias. Normalmente, as mensagens, os textos que eu compartilho com os irmãos são fruto de experiências que eu tenho, onde Deus fala comigo e comunica para mim aquilo que Ele quer comunicar à igreja. Então, geralmente são coisas do meu dia a dia, da minha vivência, do meu relacionamento com Deus e também daquilo que eu percebo ao meu redor, não é? E lá nesse relacionamento com os jovens, nesse retiro com os jovens, algumas coisas Deus falou comigo e me deixou assim pensativo e reflexivo a respeito, né, dessas coisas. Então, uma delas é de que a gente está chegando no final do ano, né? Estamos chegando no final de mais um ano. Pouco mais de um mês aí pela frente e a gente encerra mais um ano, né? E comemora mais a chegada de mais um ano. Não sei como é que foi com você, mas para mim o ano voou, né? Passou muito rápido. Quando dei conta já está no final do ano. E nessa época é muito comum a gente fazer algumas avaliações, né? Pensar um pouco como é que foi o ano. Se a gente alcançou alguns objetivos, se não alcançou, por que não alcançou, enfim. Fazer algumas avaliações, entender o que precisa mudar, o que precisa ser acertado, o que pode ser melhorado, enfim. E é comum também, nesse momento, a partir desse momento do ano, começar a fazer o planejamento do ano que vem, né? O que eu quero para o próximo ano, quais são os meus alvos, o que eu pretendo e como alcançar, enfim. E talvez, sei lá, alguns estejam aí planejando mudar de emprego, outros tenham planejado a compra de um carro novo ou de uma casa, alguns estão pensando em casar, planejando casar, outros estão pensando em mudar de cidade, ou quem sabe até de país, enfim, os planejamentos, né, para o próximo ano, faculdade ou outros cursos e assim por diante. E é possível que muitos de nós estejamos chegando neste momento bem cansados. Alguns a gente até às vezes consegue perceber, né, que está cansado. Outros dizem que estão cansados. Outros nem dizem e escondem, mas também estão cansados. Mas o fato é que muitos de nós chegam nessa época do ano já um tanto quanto com a língua de fora, né? Cansados da correria. E é exatamente essa a nossa resposta, né? Por que você está tão cansado? Por causa da correria. Às vezes a gente troca alguns e-mails, por que você não... porque eu estou no meio da correria. Desculpa de não ter feito aquilo porque eu estou na correria. Então, percebe-se que de um modo geral, todos nós vivemos na correria, né? Ou estamos na correria.
Mas eu penso que estar na correria não é o grande problema. Eu acho que o grande problema é que correria é essa, né? Ou seja, atrás do que nós estamos correndo? Acho que essa é a questão principal. Então, talvez a pergunta fosse, será que estamos correndo atrás do que é legítimo? Será que o cansaço, o esgotamento, o estresse não vem porque estamos correndo atrás daquilo que não é a nossa correria, ou não deveria ser a nossa correria? E não querendo ser simplista demais, eu acho que o tema é um pouco mais complexo do que o tempo nos permite refletir aqui. Então, não querendo ser simplista demais e também não querendo dar a impressão de que eu tenho a resposta completa, plena e absoluta para resolver todos esses problemas, mas eu gostaria de provocar uma reflexão, indicando uma possibilidade para responder o porquê nós muitas vezes chegamos ao final do ano tão esgotados, ou pensando exatamente nisso, que talvez seja porque nós não estamos na correria certa. Estamos numa correria que não deveria ser a nossa. E eu diria ainda que uma das razões é porque talvez o nosso foco esteja meio desregulado. A gente talvez não esteja enxergando muito bem qual seja, de fato, a nossa correria ou a nossa corrida atrás do que deveríamos estar correndo. A nossa tendência natural, nós naturalmente, e ainda mais aliado a algumas pressões de uma sociedade, né, de um mundo capitalista, que a gente tem chamado muitas vezes de capitalista, que é totalmente incapaz de conviver com os valores divinos, acabam nos levando a focalizar aquilo que é periférico, e o que deveria ser central acaba ficando de lado, ficando na obscuridade. Aliado a isso também, temos a ação do diabo, e também de seus anjos, que lutam para nos tirar do foco. E lutam para fazer isso de uma maneira que a gente nem imagina. Eles lutam de uma maneira ferrenha para nos tirar do foco, querendo nos levar para longe de Deus, dos seus princípios e também dos seus valores. Por exemplo, veja comigo como seria uma reunião do diabo planejando com seus anjos a sua estratégia para nos tirar do foco, para nos prejudicar e nos levar para longe de Deus. Consegue ler? A Beth vai ler, a gente vai ler ali no PowerPoint, mas a Beth vai ler para ser objetivo, tá? Medite nesta reunião de Satanás. Satanás convocou uma convenção mundial de demônios. Em seu discurso de abertura, ele disse: não podemos impedir os cristãos de irem à igreja. Não podemos impedi-los de ler as suas Bíblias e conhecerem a verdade. Nem mesmo podemos impedi-los de formar um relacionamento íntimo com o seu Salvador. E uma vez que eles ganham essa conexão com Jesus, o nosso poder sobre eles está quebrado. Então vamos deixá-los ir às suas igrejas, vamos deixá-los com os almoços e jantares que nelas organizam, mas vamos roubar-lhes o tempo que têm, de maneira que não sobre tempo algum para desenvolverem um relacionamento com Jesus Cristo. O que quero que vocês façam é o seguinte, disse o diabo: distraia-os a ponto de que não consigam aproximar-se do seu Salvador. Como vamos fazer isso? Gritaram os seus demônios. Respondeu-lhes: mantenham-nos ocupados nas coisas não essenciais da vida e inventem inumeráveis assuntos e situações que ocupem as suas mentes. Tente-nos a gastarem e tomarem emprestado. Persuadam as suas esposas a irem trabalhar durante longas horas e os maridos a trabalharem de 6 a 7 dias por semana durante 10 a 12 horas por dia, a fim de que eles tenham capacidade financeira para manter os seus estilos de vida fúteis e vazios. Criem situações que os impeçam de passar tempo algum com os filhos.
À medida que suas famílias forem se fragmentando, muito em breve seus lares já não mais oferecerão um lugar de paz para se refugiarem das pressões do trabalho. Estimulem suas mentes com tanta intensidade que eles não possam mais escutar aquela voz suave e tranquila que orienta seus espíritos. Encham as mesinhas de centro de todos os lugares com revistas e jornais. Bombardeiem as suas mentes com notícias 24 horas por dia. Invadam os momentos em que estão dirigindo, fazendo-os prestar atenção a cartazes chamativos. Inundem as caixas de correio deles com papéis totalmente inúteis, catálogos de lojas que oferecem vendas pelo correio, loterias, bolos de aposta, ofertas de produtos gratuitos, serviços e falsas esperanças. Mantenham lindas e delgadas modelos nas revistas e na TV, para que seus maridos acreditem que a beleza externa é o que é mais importante, e eles se tornarão mal satisfeitos com suas próprias esposas. Mantenham as esposas demasiadamente cansadas para amarem seus maridos à noite, e dê-lhes dor de cabeça também. Mas se elas não dão a seus maridos o amor que eles necessitam, eles então começam a procurá-lo em outro lugar. E isso, sem dúvida, fragmentará as suas famílias rapidamente. Dê-lhes Papai Noel, para que esqueçam da necessidade de ensinarem aos seus filhos o significado real do Natal. Dê-lhes o Coelho da Páscoa, para que eles não falem sobre a ressurreição de Jesus e o seu poder sobre o pecado e a morte. Até mesmo quando estiverem se divertindo, se distraindo, que seja tudo feito com excessos, para que ao voltarem dali estejam exaustos. Mantenha-os de tal modo ocupados que nem pensem em andar ou ficar na natureza para refletirem na criação de Deus. Ao invés disso, mande-os para os parques de diversão, acontecimentos esportivos, peças de teatro, concertos e ao cinema. Mantenha-os ocupados. E quando se reunirem para um encontro ou uma reunião espiritual, envolvam-os em mexericos e conversas sem importância, para que ao saírem, o façam com as consciências pesadas. Encham as vidas de todos eles com tantas causas nobres e importantes a serem defendidas, que não tenham nenhum tempo para buscarem o poder de Jesus. Muito em breve eles estarão buscando em suas próprias forças as soluções para seus problemas e causas que defendem, sacrificando sua saúde e suas famílias pelo bem da causa. Isto vai funcionar. Os demônios ansiosamente partiram para cumprirem as determinações do chefe, fazendo com que os cristãos em todo o mundo ficassem mais ocupados e mais apressados, indo daqui para ali e vice-versa, tendo pouco tempo para Deus e para suas famílias, não tendo nenhum tempo para contar a outros sobre o poder de Jesus para transformar vidas. Creio que a pergunta é: teve o diabo sucesso em suas maquinações? Esse texto não é meu, eu recebi de alguém que me mandou por e-mail e eu não tenho o nome do autor. Mas acho que ele revela um pouco disso que nós estamos falando aqui, né? O diabo tem procurado desviar nossa atenção do foco principal. E tem nos levado para correr atrás de um monte de coisas. E a pergunta final: será que ele tem alcançado êxito nos seus intentos? Acho que cada um deve responder isso particularmente, né? Em relação a nós mesmos. Eu gostaria de meditar com vocês num texto bíblico. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículos 3 a 12. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 12, que fala de uma dessas áreas, talvez a principal, ou uma das mais fortes, que o diabo procura nos levar, ou nos fazer acreditar que deva ser a nossa corrida, ou a nossa correria. 1 Timóteo, capítulo 6, de 3 a 12, diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade,
é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por conversas e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. O texto nos instrui a ter duas atitudes, nos orienta a tomar duas atitudes. Vamos a elas. A primeira é fuja. Versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Tudo isso o quê? Tudo isso que ele acabou de falar. Essa corrida, essa busca desenfreada por bens materiais, que ele acabou de falar. E eu acho importante salientar que, particularmente, não vejo nada de errado em a pessoa progredir profissionalmente, querer crescer, querer progredir e progredir profissionalmente e, como consequência disso, adquirir condições financeiras que tragam conforto. Eu não vejo nenhum problema quanto a isso, não vejo que isso seja um problema. O problema que eu vejo no texto é quando o dinheiro e as coisas materiais, se tornam o alvo maior na vida. Vou lutar para progredir financeiramente, para ter mais dinheiro. Aí é um problema. Aí é a raiz, aí é a dificuldade. Porque aí essa correria passa a ser uma correria sem o propósito encontrado em Deus, mas um propósito encontrado na própria natureza humana e nas pressões recebidas da sociedade. Então o problema não é progredir financeiramente ou progredir profissionalmente. O problema é correr atrás das questões materiais ou da riqueza, como diz o texto. Então o problema é quando o dinheiro e as coisas se tornam o alvo maior da vida. O texto nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz. Esse amor, quer dizer, a motivação é a raiz de todo o mal. Quando Paulo diz que tenho que me contentar, tendo que comer e com quem me vestir, estejamos satisfeitos, eu entendo que ele está dizendo que precisamos desenvolver um estilo de vida simples. Temos que viver na simplicidade e não fazer dessas coisas materiais o alvo principal da vida, como, por exemplo, o diabo quer que nós acreditemos. Então, desenvolver um estilo, um modo de vida que é simples. Eu posso, como disse Paulo, viver com muita coisa e posso também viver sem muita coisa. Então, a minha vida não depende dessas coisas. A minha vida não depende das circunstâncias. O meu foco, a minha direção, a minha corrida não está nas coisas. Jesus diz que nosso coração está onde estiverem as coisas às quais damos maior valor. Mateus 6, 21. O coração está onde está o tesouro. O tesouro é aquilo que é mais importante para nós. Onde está o nosso coração? Em que está o nosso coração? Onde estiver o nosso coração, ali está a nossa corrida, ou a nossa correria. É atrás disso que vamos correr. Onde estiver o nosso coração. Para lidar com essas coisas, nós não temos alternativa. O texto diz claramente, fuja, foge, sai correndo. A palavra no original denota uma ação onde se busca
a busca da segurança está em escapar. É algo que quer nos prender, quer nos escravizar, quer nos segurar com toda a força. Então é se desvencilhar e sair correndo. É evitar. Existem certas tentações com as quais nós não temos que lutar. Não temos que lutar. Mesmo porque dificilmente vamos vencer. Essa é uma delas. Esse tipo de tentação, com esse tipo de tentação não se luta, se foge. Sai correndo. Não deixa ele te pegar. Veja, por exemplo, a experiência de José com a mulher de Potifar. Gênesis 39. A mulher de Potifar, vendo que José era de boa aparência, se fosse no nosso tempo, ela ia dizer, esse cara é um cara saradão, né? Quis ter relações sexuais com ele. E o convida, não uma, nem duas, mas algumas vezes. E numa das vezes, ela o agarra. E ele não fica tentando conversar com ela, olha, sabe o que é? Deixa eu te explicar, é que eu sou um bom cristão, eu amo a Deus. Ele simplesmente foge. Existem certas coisas com as quais a gente não consegue lutar. E dessas a gente tem que fugir. Portanto, a primeira ordem do texto é foge. Foge de tudo o que procura tirar o foco que Deus estabeleceu. Então, de novo, a questão financeira, a questão profissional não é o problema. O problema é que quando o foco está no lugar errado, quando o foco está nas questões de bens materiais, de riqueza, de poder através do dinheiro, esse é o grande problema. Foge disso. Segunda ordem do texto é: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque. Então é a operação foge e busca, ou fuja e busque. Operação fuja e busque. A segunda ordem de Deus para nós, ou do texto que estamos lendo, é busque. Buscar significa esforçar-se, correr atrás. Assim como fugir é procurar se desvencilhar e correr, buscar também indica uma ação de esforço e também de corrida. É uma ação intensiva. O Erivelto passou esses dias atrás aí por uma experiência assim, né, Erivelto? Quantos dias se preparando para a maratona? 1 mês, 2 meses se preparando, para que no dia tivesse condições de ter uma corrida intensiva. Então, essa ideia, busque intensivamente, prepare-se, treine, discipline-se, e enfim, corra, busque, vá atrás, segue. Um detalhe, não é algo natural em nós. Por isso é necessário esforço, dedicação, trabalho, luta, perseguição, perseverança e etc. E assim como devemos fugir da busca desenfreada por coisas materiais, precisamos nos dedicar a buscar o que realmente importa, ou seja, as virtudes cristãs. É aqui que devemos concentrar as nossas forças. É aqui que deve estar a nossa correria. Em vez de ficar correndo atrás de dinheiro, de riqueza, de bens materiais, o texto diz, corra atrás das virtudes cristãs. E ele alista 6 dessas virtudes. E eu não vou entrar profundamente em cada uma delas, mas só para ter uma ideia, que dentro do conjunto a gente consegue entender melhor. Então ele diz aqui, busque o quê? Em primeiro lugar, a justiça. O que é a justiça? O estilo de vida baseado na vontade de Deus. O que é a justiça? Um estilo de vida baseado na vontade de Deus. É mais do que viver eticamente correto. É um viver ético, correto, mas baseado numa relação correta com Deus. A justiça se estabelece no cumprimento, especialmente dos 10 mandamentos, das ordens de Deus, os mandamentos de Deus, mas que Jesus resumiu em 2.
Quais são os dois? Ama o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ama o Senhor, relacione-se com o Senhor profundamente, intensamente, corre atrás desse relacionamento com Deus e com o teu próximo. Justiça. Viver uma vida ética, justa, por causa do relacionamento com Deus. É claro que o meu amor e meu compromisso com a Beth me leva e tem me levado a muitas vezes dizer da minha fidelidade para com ela. Mas eu só consigo ser fiel a Beth porque eu sou fiel a Deus. A minha fidelidade para com a Beth é relativa à minha fidelidade a Deus. Porque se eu for infiel a Beth, eu estarei sendo primeiramente infiel ao meu Deus. Então, o meu compromisso com a Beth é derivado do meu compromisso com Deus. A minha correção na vida está por conta, ou é baseada na minha vida ética correta com Deus. Não sei quantos viram nas reportagens dessa última semana, um rapaz, eu não sei qual a profissão dele, mas um rapaz de uma condição muito humilde, muito pobre, não lembro exatamente qual cidade, mas ele tem uma condição muito pobre. Ele foi no banco sacar os últimos R$5 que ele tinha na conta. E quando chegou lá, o banco começou a disparar nota de 10, 50. Ao invés de sair R$5, saíram R$10.000. Parecia coisa do Silvio Santos, né? Só faltava aparecer lá, quem quer dinheiro, né? R$10.000. E como era um domingo, o rapaz pegou todo aquele dinheiro, levou para casa e escondeu, guardou. E na segunda-feira ele foi lá e devolveu tudo para o banco. E disse, olha, eu vim pegar 5, levei 10, só que esses 10 não são meus. E aí algumas emissoras, alguns jornalistas fizeram uma pergunta, né, para o pessoal, o que é que você acha disso? Entrevistaram lá, sei lá, meia dúzia de pessoas. Acho que somente 2 pessoas disseram que ele estava certo. A maioria dizendo assim, o banco tem muito dinheiro, né? Pegar R$10.000 do banco não vai fazer falta para o banco. E eu ouvi um apresentador, um formador de opinião, né, dizendo, eu não devolveria, eu ficaria com o dinheiro. Onde é que está a justiça dessas pessoas? É o comportamento ético baseado nas circunstâncias. Nosso comportamento ético deve ser baseado na nossa relação com Deus. Isso é justiça. Busque a justiça por conta da sua relação correta com Deus. Segunda virtude a ser buscada, que deve ser a nossa correria, é a piedade, diz o texto. E é comum encontrarmos 2 tipos de piedosos, entre aspas, né? O piedoso contemplativo, que é aquele que conhece muito, sabe tudo de Bíblia, mas a vida é fora do padrão. E tem também o piedoso, entre aspas, legalista, cuja vida está conformada a um padrão de comportamento, mas não tem nenhum conteúdo. 2 Timóteo 3,5 fala disso, né? Piedosos, mas negando-lhe o poder. A verdade, ou a verdadeira piedade, está na consagração total a Deus. É a vida cristã baseada não apenas numa forma, num comportamento, mas numa vida transformada que é percebida, que é refletida, que é mostrada, que é notada pelas pessoas. Então a piedade, busca a transformação que o Evangelho pode causar na sua vida. Eu estava ouvindo o Alê dando testemunho aqui, né, falando, e estava pensando nisso, né? Essas experiências com Deus, experiências que transformam, experiências que mudam a maneira de pensar, a maneira de sentir, e vai mudar a maneira de agir. Então não é simplesmente moldar-se a um comportamento religioso, mas é buscar ter uma vida transformada pelo poder da palavra. Terceiro lugar, ou terceira virtude, a fé.
E sem maiores comentários, fé é acreditar sem sombra de dúvidas que Deus é quem Jesus disse que Ele é e que faz o que Jesus disse que Ele faz. A grande questão é essa: o que Jesus disse que Deus é? Então, sem entrar em mais detalhes, Jesus revela para nós que Deus é nosso Pai. Você acredita nisso? Que Deus é seu Pai? E desenvolver essa relação, né? Através da fé, acreditar nisso, buscar isso, experimentar isso. Crer e experimentar Deus como um Pai. Experimentar o amor de Deus Pai, através da fé. Crer nisso e viver isso. Esse acreditar, essa fé, me leva a descansar nele. A crer que Ele é capaz de me suprir. A despeito de qualquer circunstância que eu esteja passando. Ele me suprirá nas minhas mais íntimas necessidades. Às vezes até necessidades que eu nem mesmo estou consciente. Crer nisso, fé. Justiça, piedade, fé. Em quarto lugar, amor. De novo, não dá para entrar profundamente. Mas simplesmente pensar no amor como motivação. É o amor, a grande força que move Deus em nossa direção. Tem gente achando que move Deus em nossa direção é a sua fé, né? Eu oro e Deus faz. O que move Deus em direção a nós é o seu amor por nós. Ele nos ama, por isso, Ele é motivado pelo seu amor. E nós, da mesma forma, devemos buscar esse amor e essa motivação em relação a Ele. O que é que nos move em direção a Deus? Muitas vezes é a necessidade, é o medo, é a angústia, é a dor. Mas o que deve de fato nos mover em direção a Deus é o amor. Amor a Ele, amor por Ele. E por conta desse amor a Deus, então, desenvolver essa vida cristã, conhecer a Sua palavra, amar os nossos irmãos, enfim, amar a Deus acima de todas as coisas. Ser motivado pelo amor. Cantar a Deus motivado pelo amor, orar a Deus motivado pelo amor, fazer coisas na igreja a Deus motivado pelo amor, o amor a Ele. Então o amor é a motivação, é aquilo que me leva à relação com Deus. A quinta virtude que ele apresenta é a perseverança. Perseverança significa resistência, a continuidade no processo que leva ao progresso espiritual. Então é continuar, é perseverar, é manter-se firme, não abrir mão do processo no qual nós estamos envolvidos. É crer e aguardar aquilo que o Senhor prometeu para nós. E olha, por mais que eu me esforce, por mais que eu leia e procure, eu não creio que Deus prometeu esse sucesso profissional que anda sendo pregado por aí, sucesso financeiro que anda sendo pregado por aí, essa teologia da prosperidade, eu não encontro parâmetro bíblico para ela. Existe uma prosperidade na Bíblia, mas que me leva para próximo de Deus e não para próximo das coisas materiais. Essa prosperidade pregada por aí não está na Bíblia, pelo menos eu não achei. Se alguém puder me ajudar, eu posso me submeter e aprender. Mas essa perseverança é ficar firme nisso, nessa verdade, de que o Senhor tem promessas para a minha vida. E a promessa principal, a maior, a mais fantástica, aquela que eu devo a cada dia me amparar nela, me assegurar dela, é a promessa de que Ele voltará e me levará para estar com Ele por toda a eternidade no seu lar celestial. Perseverar e não abrir mão dessa fé, dessa esperança, dessa confiança. Aguardar a volta do Senhor, sabendo que o que nos está preparado é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa contemplar nesse mundo. Ontem estava vendo um programa à noite em casa, na televisão, falando de carros, né? E gente que gasta, alguma coisa assim o nome do programa, eu não conheço. Primeira vez que estava vendo. E lá estava falando de carros. E aí falou de um carro que custa 40 milhões de dólares. 40 milhões de dólares. Dá para encarar?
Um Rolls Royce, 1907, um negócio assim. 40 milhões. Aí falou, tem outros preços, não fica assustado. Tem o de 10 milhões, tem o de 5 milhões, você pode escolher. Ai, meu Deus. O que está preparado para nós vale muito mais do que qualquer coisa, muito mais do que esse carro de 40 milhões. Perseverança. E por último, a mansidão, que é, em última instância, ser humilde, cheio de consideração para com as outras pessoas. Tem o texto de Filipenses que diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Considerar os outros superiores a nós mesmos. E foi isso que ele fez. Nos considerou tanto que deixou sua glória e veio aqui. E se tornou como nós. Né? Em consideração a nós. E ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo, disse Jesus. Então tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas. E isso tem a ver exatamente com a figura de Jesus. Ele é o nosso principal modelo, o nosso modelo maior. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que vale ressaltar que tanto o foge quanto o busque são duas ordens. Os verbos no original estão no presente imperativo. Imperativo é um verbo que denota uma ordem. E o presente quer dizer que é uma ação contínua. Todos os dias. Foge dessas coisas. Foge desse foco errado. Dessa reunião satânica que a gente viu aqui, que é o intento do diabo. E busque, corre atrás daquilo que é o foco que Deus determinou para mim e para você. Tudo isso, irmãos, é uma luta. Tudo isso é uma luta. O versículo 12 diz, combata o bom combate da fé. Isso é uma luta. Tome posse da vida eterna. Viver justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão, é vida eterna. A vida eterna não é só quando a gente morrer e for para o céu. A vida eterna é aqui e agora. Vida eterna não é quantidade, mas qualidade de vida. Esse é o foco. Toma posse, vive essa vida eterna. É uma luta. Vamos lutá-la. Vamos tomar posse dessa vida para a glória de Deus. Amém? Então não esqueça, fuja e busque. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais uma vez compartilhar teu coração conosco. Obrigado por nos ajudar a entender que muitas vezes toda essa situação que nós vivemos ao final de cada ano tem a ver com uma corrida que não é a corrida que o Senhor nos propôs. Não nos ajuda, o Senhor sabe quem somos, como somos, sabe da nossa história, sabe o que nos leva muitas vezes a não perceber e sair totalmente fora do foco. Então, ajuda a mim, ajuda os meus irmãos, cada um de nós, a fugir dessas pressões todas. O Senhor sabe que nós vivemos numa sociedade totalmente voltada para as coisas materiais. E nós, muitas vezes, inúmeras vezes, somos seduzidos por isso, somos levados a isso. Por favor, Pai, nos ajuda a fugir dessas coisas. E nos dá a graça, o poder, a força, a condição para colocarmos o foco naquilo que é a vida eterna, através da prática dessas virtudes que nós vimos aqui. O amor, a justiça, a fé, a piedade, a perseverança, enfim, tudo que o Senhor tem colocado para nós na Tua palavra. Sabemos que o Senhor é muito poderoso e capaz de nos ajudar a viver tudo isso. E aí nós poderemos dizer ou responder a pergunta ao final disso que acabamos de ver aqui no quadro, que o diabo não tem conseguido alcançar êxito em nossas vidas e que isso dê glória ao nome do Senhor. Que seja assim mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Reinaldo.